A internet é uma ferramenta fabulosa para a divulgação de informações. Nela, é possível encontrar notícias de seu interesse, informações práticas para o dia a dia e cultura geral. Entretanto, ela também serve como exemplo de exploração e alienação. Canais conspiratórios, negacionistas e terraplanistas se destacam neste contexto, produzindo conteúdo sem compromisso com a verdade. Assim, tais canais continuam alimentando narrativas alheias à verdade, distorcendo, omitindo informações, exagerando quando convém e induzindo seus espectadores ao erro. Então, aqui neste vídeo nós vamos apresentar mais uma série de argumentos negacionistas e as respectivas refutações. Você vai entender a questão das sombras, por que existe diferença nas sombras, por que em muitos casos elas estão divergentes, por que uma sombra pode estar maior que a outra, entre outros aspectos. Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, além de aspectos e temas científicos, como neste vídeo, além de vídeos abordando mistérios em geral. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E agora então, sem enrolações, vamos entender a questão das sombras nas fotos lunares. Este vídeo é muito utilizado no meio conspiratório como suposta prova de fraude nas missões Apollo. A alegação negacionista aponta um suposto erro no tamanho da sombra do astronauta Neil Armstrong no momento em que estavam instalando a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Isso, na visão desses negacionistas e terraplanistas, provaria que temos ali refletores instalados para simular a luz solar. E a alegação deles é básica, eles afirmam que existiam vários refletores porque se tratava de um estúdio. Mas a verdade é bem diferente do que eles alegam. Inclusive, o autor do referido vídeo de 7 horas de duração se diz físico, mas ele comete alguns erros absurdos de física, principalmente na área de ótica, como é o caso deste vídeo aqui. O primeiro aspecto a se levar em conta é que se houvesse mais de um gerador de luz, mais de um refletor, nós teríamos mais de uma sombra, como nesta imagem. Essa aqui é uma imagem feita no campo, num estádio de futebol à noite. E repare que cada jogador tem duas sombras, porque havia dois grandes refletores iluminando o local. Aqui nesta imagem já temos 4 refletores funcionando e iluminando o campo de futebol. Cada objeto produz 4 sombras, porque existem 4 refletores. Então, o argumento de que existiriam vários refletores já é refutado por um aspecto como esse. Se você não tem mais de uma sombra, você não tem mais de um refletor, você tem apenas uma única fonte de luz. E no caso das fotos da Apollo, a fonte de luz era o Sol. Aqui nós temos uma outra imagem que reflete bem o contexto da fotografia da filmagem citada pelo canal conspiratório. Nós tínhamos lá o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong na filmagem. E a sombra do Neil Armstrong, ela era visivelmente maior. Só que ali nós temos alguns efeitos que prolongam a sombra do Neil Armstrong. Primeiro é a sombra da bandeira, que se funde à sombra do Neil Armstrong, dando um alongamento na sombra. Tá? Ela se torna uma sombra só. Então ela se expande realmente, mas porque ela tem a adição da sombra da bandeira. Mas não é só isso. Aqui nós estamos vendo algumas imagens em que nós temos distorções de sombras indo em direções diferentes. O que determina então essas distorções nas sombras, fazendo com que as sombras sigam para diferentes direções? Um dos primeiros aspectos a serem levados em conta é a questão do relevo. O relevo distorce a sombra. Nesta primeira imagem a gente está vendo duas pilastras, uma no alto de um relevo, seguida de um declive, e outra em ambiente mais plano. Repare que o relevo, o declive, gera uma distorção na sombra, ela prolonga mais a sombra do que a outra. Em alguns casos, como nesta imagem, o relevo pode omitir a sombra de uma das pilastras. E aqui nós estamos então vendo mais um exemplo de fotografia lunar com suposta distorção de sombra. Repare que a sombra do astronauta vai em uma direção e a sombra do outro astronauta vai em outra direção. É como se, na visão dos conspiracionistas, houvessem 2 refletores. Mas, como a gente já falou, se houvessem 2 refletores, haveria 2 sombras. E não é esse o caso aqui. Tá? O que acontece que a gente vê aqui
é que as sombras apontam sempre para a mesma direção. Isso indica que a fonte de luz é a mesma neste caso. Tá? Ali, aquele prolongamento é a questão da perspectiva, que vai se afunilando conforme a distância. Mas por que existe essa distorção então? As fotografias que os astronautas, as câmeras que os astronautas usavam nas missões Apollo, tinham lentes grandes angulares. Grande angular significa que ele vai pegar uma grande área panorâmica da fotografia. Isso então produz essa distorção, tá? A gente já vai entender melhor esse detalhezinho. Aqui um exemplo do afunilamento. Se você tem elementos paralelos, elas tendem a se conectar, a se juntar, né? A gente estuda isso em perspectiva, na geometria, né? Lá no ensino médio. Aqui mais um exemplo de afunilamento pela perspectiva. Repare que a sombra é uma só, é gerada pelo Sol. E mesmo que você tenha uma fotografia com aparentemente distorção nas sombras, ela vai apontar sempre para o mesmo local, indicando que ela tem a mesma origem, a mesma fonte luminosa. Aqui nós estamos vendo uma imagem onde existe a variação do relevo. A gente vê a influência do relevo na fotografia. Em vermelho ali seria a trajetória correta da sombra, tá? Mas perceba que ocorre uma distorção quando existe o relevo, a variação no relevo. E aqui a comparação das imagens é exatamente o mesmo processo. Uma fotografia grande angular, ela vai causar esse tipo de distorção, né? Quanto mais você abre a lente de uma câmera, mais angulação você vai ter nesse tipo de sombra. Outro argumento que esse canal e outros canais utilizam é que não havia variação do relevo, que o relevo ali seria totalmente plano. Isso é uma inverdade, tá? Isso é em alguns casos até uma mentira deliberada. Aqui a gente vê a foto do Buzz Aldrin na superfície da Lua. Veja a variação de relevo onde os astronautas estão. Ele está ali bem perto da bandeira, inclusive, nessa foto. Tá? Repare ali a ondulação onde ele está posicionado. Tem muita variação de relevo. E perceba ao fundo que o relevo não é plenamente horizontal, ele é relativamente inclinado. Um dos argumentos que esse canal utilizou é que as missões Apollo pousaram apenas em locais planos. Mentira, porque as últimas missões Apollo, por exemplo, pousaram em área montanhosa. Tá? O terreno é desnivelado. Então, esta foto já desmente um dos argumentos principais ali de que o terreno era totalmente plano. Então, isso prova mais uma vez que havia variação de relevo e que causava estas distorções. Aqui nós estamos vendo o local de pouso da Apollo 11 novamente. Perceba que existe o desnivelamento, um lado está mais alto do que o outro. Aqui é o terreno da Apollo 12. Você vê isso no próprio local ali. Perceba que a direita, o lado direito da foto, ele é mais alto que o lado esquerdo. E perceba, mais ao fundo, no lado esquerdo, que existe um aclive, ou seja, existe uma subida. Então, realmente, existe uma variação de relevo também na Apollo 12. A Apollo 13 não pousou na Lua. Esta é uma foto da Apollo 14. A foto fala por si só, você tem variação de relevo ali. Mais uma foto da Apollo 14 em outro ângulo, com variação de relevo. Aqui a Apollo 15 pousou em área montanhosa, então você vê a variação de relevo. Apollo 16 também com variação de relevo. E aqui a Apollo 17, montanhas ao fundo. Não há como ser diferente, né? Esse canal e outros usam também um argumento de que os astronautas estavam meio que admitindo que as sombras eram estranhas por ser um estúdio. Isso é uma grande falácia. Porque se estiver num ambiente com muita luz e com o fundo muito branco, sem dispersão de luz pela atmosfera, vai dar uma impressão diferente na sombra. Então eles estavam comentando basicamente isso, nada de admitir que era uma fraude, coisa assim. Aí um outro argumento que eles usam é a questão da viseira do astronauta. Eles estão falando que nas fotos feitas pela Gemini, pelo ônibus espacial, pela ISS, nas missões extraveiculares, o Sol se mostrava pequeno na viseira dos astronautas. E nas imagens das Apollo, o Sol estava grande, provando que era um refletor. Isso é outra falácia. Sabe por quê? Porque no caso da Gemini, no caso do ônibus espacial e no caso da ISS, as imagens são fotografias feitas com câmeras usando lente grande angular.
Então, nesse tipo de lente, os elementos eles tendem a ser mais compactados na imagem. Diferente do caso das Apollo, as imagens que ele mostrou são imagens em videotape, feitas para transmissão direta da Lua para a Terra. E a qualidade dessas imagens ela é pequena, ela não tem tanta resolução e não tem tanto contraste, não tem tanto equilíbrio entre luz e sombra. Isso gera aquele efeito, a luz satura naquele tipo de filmagem. Então ela vai parecer maior realmente. E a abertura focal dessas câmeras ela era relativamente pequena, era baixa. Então os elementos das imagens eles tendem realmente a aparecerem maiores. Isso um físico deveria saber, mas propositalmente ele omite essa informação para dar credibilidade aos argumentos que ele tenta sustentar no vídeo por puro interesse comercial, como ele já admitiu. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem feita numa das missões do ônibus espacial, o Sol pequeno ali na viseira, aqui no caso da ISS, o Sol pequeno na viseira, e ali uma imagem da câmera de videotape que transmitia da Lua para a Terra. Esta fotografia feita durante o programa Apollo mostra o Sol exatamente no mesmo tamanho dos outros registros feitos na ISS, na Gemini e durante as fases de voo do ônibus espacial, o que derruba a argumentação básica dos canais negacionistas. Aqui nós estamos vendo a questão da abertura focal, Quanto maior a abertura focal, representada ali na parte de baixo, você pega um ambiente mais panorâmico. Consequentemente, você tende a diminuir o tamanho dos elementos. E quanto mais você diminui a abertura focal, maior é o tamanho dos elementos na fotografia. Aqui exemplos práticos dessa fotografia. Você vê que é a mesma mulher sendo fotografada à mesma distância da câmera, mas com lentes diferentes. Perceba que existe uma diferença. Ele gera uma diferença na fotografia. Alguns elementos se tornam maiores. Mais um exemplo aqui. Outro exemplo. Então, quando apresentarem uma suposta distorção em fotografia, dizendo que o tamanho está errado, verifique a lente. Você vai ver que a questão das lentes vai explicar esse processo. E assim, então, a gente chega ao fim deste vídeo. Espero que tenha sido bem útil esse conteúdo para você, explicando por que existem variações de sombra nas fotos lunares, e por questões de relevo, luminosidade, por que algumas alegações negacionistas não se sustentam. E aí, então, eu peço que você divulgue esse vídeo. Se você vê algum conteúdo fazendo aqueles questionamentos negacionistas na internet, já joga esse vídeo. Esse vídeo vai explicar o conteúdo e restabelecer a verdade nessa questão. Então, curta, comente, compartilhe, dissemine esses vídeos nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e se torne um membro aqui do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal, além de descontos na loja Skinwalker. Uma loja muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar e que está chegando aí já nos próximos dias para você. Aqui na descrição do vídeo você tem acesso a um link sobre o tema lá no Portal Fenômeno, acesso ao nosso link no Apoia-se, você pode nos ajudar através do Apoia-se ou através da chave Pix que está aqui na descrição do vídeo também. E na descrição do vídeo você tem acesso também ao nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal que tenho certeza que você vai gostar bastante. Certo? Então ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continue com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente. Abraço.